Pessoal, antes de mais nada, né, queria falar que por conta de vocês, eu consegui salvar minha barba por mais de uma semana. Prometi que se o São Paulo fosse campeão, eu ia ter que raspar a barba. Só que eu fiquei com medo de aparecer que hoje sem barba, pra vocês não me reconhecerem. Então, ó, tô avisando, na semana que vem estarei sem barba, negócio assim, grotesco, vou voltar a ter 17 anos, deve ter começado a escrever um texto. E tudo pelo São Paulo, né, cara? São Paulo também? Pô, gostei de só ter um aqui, cara. Nossa, eu vou dar aula sempre aqui. Chorei que nem uma criança, velho. Nossa, professor, mas futebol é pão e circo. Amo pão. Vocês não gostam de pão? Eu amo pão, cara. Negócio maravilhoso com requeijão. Nossa, eu amo. Primeiro, nossa, é segredo. Fala abaixo. E o Paulista. Não, eu vi bastante título, velho. E aí, eu tava lá no meio da torcida, chorando, entendeu? Aí fui lá na Getúlio. E aí, aqui em Cuiabá, não sei se vocês sabem, tem uma tradição, quando você ganha um título grande, assim, os times, então o carro vai para Getúlio. Só que aí lá, geral, não sabia como é que funcionava, porque eu não tinha carteira de motorista da última vez que eu ganhei um título. Então eu falei, mas eu vou com um carro para onde? Mas o que eu faço? Eu não sabia dirigir na última vez que eu falo do meu título. Gente, vamos lá. Hoje, sem querer dar... que eu sei que vocês sofrem muita pressão na vida de vocês. Sem querer fazer pressão. Zero pressão. Só um comentário assim no ar. Comentário. Tá? Qualquer. De 2009 a 2022, considerando a aplicação e reaplicação de 2019 para frente apenas, entre escravidão no Brasil, abolição, abolição, movimento negro, racismo, movimento, né, de direitos de vários Estados Unidos, 42 questões. Mas assim, sem pressão. Sem pressão. Oi? Coisas dessas. Mais do que qualquer outro assunto dentro da história. E com razão. Porque o que a gente vai estudar aqui hoje é básico para qualquer história do Brasil. Não há história do Brasil sem história de escravidão do Brasil. Tá? Hoje ela vai ser um pouquinho mais pesada, sem tantas brincadeiras, tá? Por motivos óbvios do tema que a gente está abordando. Mas tentarei trazer para vocês uma outra perspectiva. Porque é difícil a gente estudar dentro do colégio a escravidão como um todo. A gente normalmente estuda escravidão dentro do segundo reinado, ou a escravidão no ciclo do açúcar, no ciclo do ouro. Hoje a gente vai ver uma visão mais global disso aqui. Tá? Eu também não vou ficar andando pela sala. Assim, quando eu estou dando aula, eu subo em cadeira. Mas eu não estou acostumado com essa tecnologia, então eu vou ficar paradinho aqui, respeitando as limitações. Normalmente eu saio dando pirueta. Tá? Falaremos então sobre a escravidão moderna, ou seja, aquela escravidão que ocorre no Brasil, na América como um todo. Aqui a gente não vai estar abordando, pelo menos hoje, por falta de tempo, a escravidão que acontece na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Lembra na aula da semana passada que eu falei que tinha escravidão na Grécia, e até por causa disso que na Roma democracia? Aqui não vai dar tempo de a gente abordar tudo isso. Mas a gente vai ver o que é parecido. Tá? Primeira frase, aquela frase já para começar legal. Mas na África a galera já se escravizava. Mano, se alguém fala isso para você, manda esse e-mail, manda essa figurinha, por favor, não me dirija a palavra não, faz favor. Professor, rolava escravidão na África antes do português chegaram? Sim, jovem afã. Tinha escravidão na África. Em algum aspecto parecido com a escravidão que acontece no Brasil e na América, todo? Não, nada. É tipo, você dá um peteleco no seu irmão te dá um tiro, e você fala, seu irmão fala para sua mãe, mas ele também bateu. Porque quando a gente faz isso, na verdade, quem tenta utilizar esse argumento, e aqui a gente não está falando de política, tá? Está falando dentro da própria historiografia. Tá? Esquece o debate político que rola, que dentro do Brasil rola um debate político em cima disso. Estamos falando de historiografia. Quando alguém fala isso, ele está tentando relativizar o que aconteceu no Brasil. Isso não é possível. E vou mostrar para vocês por tempo. Tá? A gente vai debater sobre isso. Então, vamos lá. A escravidão na África, como acontecia nesse período, tá? Primeiro, era por guerra. Então, a forma mais comum das pessoas se escravizarem era por guerra. Tá certo? Era por guerra. Professor, assim como fazemos as sírias da Mesopotâmia, correto. Assim como fazemos romanos, muito correto. Então, olha a percepção. Na África, quando os portugueses chegam lá, século XV, XVI, certo? Nesse comecinho durante o século XV,
a escravidão que rola na África é muito mais parecida com a escravidão da antiguidade, da greco-romana, tá? Da escravidão da antiguidade, da Mesopotâmia, dos gregos e dos romanos. Beleza? Então, primeira coisa, olha essa grande diferença. E agora a gente vai ver as características. Primeiro que é por guerra, a forma mais comum. Lembra? Não sei se vocês devem da Mesopotâmia dos assírios. Eles eram especialistas nisso. Um dos primeiros exércitos profissionais, os caras eram bravos. Os caras guerreavam para fazer escravizado. Tá? Depois, por dívidas, adultério, roubo, diversos motivos, e dentro da cultura deles, tudo bem você escravizar o próximo por conta disso. Não podemos julgar, se é anacronismo. Porém, esses são alguns motivos. Lembra que lá dentro da democracia grega também vai rolar o quê? O fim da escravidão por dívidas, para fazer um processo dentro, para criar essa democracia ateniense, e Roma também, para acabar a escravidão por dívidas em algum momento. Olha isso aqui, ó, um pouco ninguém sabe, mas rolava uma autoescravização dentro da África. Por quê? Porque a gente está falando de povos que não tinham uma estrutura. Estamos falando de povos em épocas de secas gigantescas. Secas em que populações morriam de fome. Então, algumas pessoas, e prestem atenção nisso, para não morrer de fome, chegavam em determinados grupos e falavam: posso pegar um escravo do seu grupo? E isso, gente, denota como vai ser diferente o tratamento desse escravizado na África do que vai rolar no Brasil. Pelo que você conhece de Brasil, pelo que você já viu em livro, em aula, em novela, em filme, você acha cabível que uma pessoa se auto-escravizasse? Vocês vão ver como isso é ao contrário. Tá? A venda ocorria em pequenas proporções, 10 pessoas. Então, tipo, grupos de menos de 10 pessoas, 3, 5 pessoas, era algo muito pequeno. Cumpria os mesmos funções no dia a dia da comunidade. Então, a comunidade trabalhava, e o escravizado trabalhava na mesma função. Presta atenção que isso é diferente. E aqui, ó, os escravizados eram de diferentes etnias. Professor, mas dentro da África, quando os portugueses chegaram, não eram majoritariamente população negra? Sim. Porém, existiam muitos árabes dentro da África. A gente vai estudar na aula. Essa figurinha aqui, ó, é muito importante. Tipo, realmente, né? Mas dá para a gente dar uma entendida do que rolava. Porque se você virar para o professor mesmo aqui no vídeo do YouTube, que escravizado ou escravo vem de eslavo. Vem da população eslava, ali nos Balcãs, tá ligado? Naquela região assim, entre a Rússia aqui e a Europa Ocidental. Então, a gente está falando que a base da palavra já é negro, assim. Ah, tudo bem. Para a França e para o Império Romano, os escravos eram negros. E aqui a gente pode colocar Portugal, pode colocar, né, todo esse pessoal dessa época que a gente está falando. Para o Império Otomano, gente, os escravos eram brancos. Por quê? O Império Otomano era marcado por pessoas árabes. Quando eles se deparavam com pessoas do leste europeu, eles escravizavam aquele pessoal. Na Alemanha nazista, todo aquele que não é guiano poderia ser escravo. No Império Romano, escravos são escravos. E isso vai denotar a grande diferença entre a escravidão da antiguidade e a escravidão da América. Presta bem atenção. A distinção de etnias, na hora de você escravizar alguém, vai denotar a grande diferença entre esses dois processos. Porque um vai ser escravizado porque era negro. Porque no Brasil do Império, se você trombasse com um negro na rua, você não tinha que provar que ele era escravo. Ele tinha que provar que ele era liberto. No Império Romano, isso não acontecia. Porque não existia distinção de etnia. Então, as consequências desse processo são intimamente ligadas nessa questão. Porque você acaba colando uma coisa na outra. Negro e escravizado. E isso vai se esticar ao longo da história. Professor, o senhor está me latrando? Não. Professor, eu discordo. Tá. Mas eu vou te mostrar com questões do Enem. Inclusive, vocês estão fazendo as listas que eu estou mandando para vocês? Vocês deram uma olhada, pelo menos? Cara, isso é só de questão do Enem, tá? Eu tenho todo um aparato que eu fiz, a pesquisa e tal. Só questão do Enem. Eu pego todas as questões do Enem anteriores e mando para vocês. Então, se você está fazendo, você está fazendo uma questão do Enem. Tá? Beleza. O Enem cobra isso. Questão... Enem 2022 tem uma pergunta que é a resposta, letra A, racismo estrutural. Essa é a resposta. Independente da pergunta, se a resposta está falando que é racismo estrutural, essa é a abordagem do Enem. Então, presta bem atenção, como você for fazer.
Agora eu vou começar com o vídeo. Pessoal no online, abre o link que eu mandei para vocês do filme Amistade, coloca no segundo 45 segundos, tá? 0 minuto, 45 segundos. Esse vídeo de 97, ele é baseado em fatos reais, em relatos, tá? É baseado em relatos. E nós, historiadores, temos mais relatos que comprovam tudo isso que vai estar mostrando para vocês. Tá? Presta atenção nesse começo, vou mostrar um trechinho de 2 minutinhos. Eu sou professor, mas eu só estou acostumado com 15 segundos no TikTok. Calma. Tenta focar 2 minutos, vocês conseguem? 2 minutos assim no vídeo? Vocês conseguem, assim? Pensa que é um vídeo da Taylor. Pensa que é um jogo de São Paulo. 2 minutos, vocês conseguem? Eu sei que para a geração de vocês é difícil. Pensa que é o vídeo do cara cavando um buraco com uma pá. Pensa que é o, sei lá, o barulho testando coisa. Mano, esse negócio é da hora também, né? Tipo, receita. Finge que é uma receita. No Instagram, eu comecei a fazer dieta, no Instagram só receita, velho. Pô, o Mark Zuckerberg, ele é ardiloso, velho. Ele vende coisa para não receita. Mas vamos lá. Presta atenção, tá? Vai ganhar patrocinado. Presta atenção num detalhe. Pessoal da online, dá play. Vamos lá. Alguém fazer um comentário de algo que notou um pouco diferente, uma percepção, fosse uma questão de vestibular, fosse uma resenha que você tivesse que falar sobre o seu trabalho. Se você não está diferente. Um sequestro. Isso é um começo. Entendeu? Negros estão denunciando também. A partir do momento, gente, que se muda, se muda a lógica desse processo. Se antes grupos rivais guerreavam entre si, e os que sobravam ficavam como escravizados, agora chega um português, um inglês, um holandês, lembrando desse país, tá? Porque isso pode estar caminhando também, país que faz esse tráfico. Chega, pisa na África, porque a gente já ouve pessoas falando que o português não tem lá, pisa na África, chega para esse grupo e fala, olha, eu te dou arma, eu te dou dinheiro, eu te dou armamento, para você capturar mais pessoas e trazer para mim. Esse processo de escravização deixa de ser consequência e passa a ser causa. Se antes os grupos eram de 10 pessoas, agora nós temos dentro de cada barco entre 300 e 400 pessoas que eram rapturadas, sequestradas da sua família, se juntavam pessoas de outros grupos, com outras linguagens, com outras culturas, e essas pessoas perdiam a sua própria humanidade. Porque quando ela chega no bairro, qual a primeira coisa que acontece? Tem um padre católico dizendo ela.
E aqui a gente não está aqui para falar mal da Igreja Católica, mas a gente está para mostrar para vocês que quando você chega num lugar, presta atenção nisso, e a pessoa tira o seu nome, a sua religião e a sua cultura, o que sobra de você? Eu me chamo Rafael, com PH. Se me chama de Rafael com L, eu já fico meio fácil. E tem nome diferente, sabe tudo, né? Imagina a pessoa tirar o seu nome, a pessoa tirar o seu cargo de realeza, porque nós temos estudos que comprovam que realezas eram retiradas de dentro dos seus grupos e eram trazidas para cá. E dentro dos navios negreiros, eles ainda eram tratados como realezas pelos outros negros, pelos outros escravados, mas não pelo português. Temos o caso de Teresa de Benguela, que olha isso. Ela era de uma corte dentro, lá na África, e ela vai parar, sabe aonde? Em Vila Bela da Santíssima Trindade. E ela vai conseguir fugir e cuidar do nome, Vila Bela da Santíssima Trindade. Para quem não sabe, Vila Bela, que é a capital do Mato Grosso na época, é um reduto quilombola. Tá? Então, prestem atenção no peso disso. Tá? Aqui uma imagem, contratados por bombeiros, que era o nome dessa galera que fazia essa comercialização. Grupos africanos escravizados de direção à costa. Gravando em 1799. Prestem atenção no peso disso. Vocês viram a violência quando eles chegaram no navio? Vai ter mais daqui a pouquinho. Vai contar mais vezes desse filme. Beleza? A escravidão na América. Bom, a gente está falando de Enem, estou aqui, né? Beleza? O Enem vai te cobrar mais sobre a escravidão na América no Brasil todo. E aqui tem essa biografia, o cara que chama Mohamed Bataquá, tá, também, baseado em fatos reais. Ele escreve a biografia dele, os historiadores pegam essa biografia e comparam com relatos da época. E eu trouxe um trecho para vocês verem como vai mudar essa lógica. Porque dentro da África, antes do português chegar, o escravizado era como se fosse um animal. Tá? A percepção do animal. Mas vamos isso muda. Autobiografia de Mohamed Bataquá. Quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca, e seu corte esfregado com pimenta e vinagre, para tornar o escravizado passivo. Não ouçam sua palavra daqui, tá? Quero que vocês imaginem. Seu corte, cortava a carne e passava no pimenta e vinagre. Quando eu fui fazer as contas diárias, meu senhor pegou minha cesta, que ele vendia, né, assim como ele vai na aula, e descobri no estado que as coisas estavam, fui severamente espancado. Fiquei com tanta raiva que me veio à cabeça a ideia de matá-lo e, em seguida, suicidar-me. Por fim, resolvi me matar. Me joguei no rio para me afogar, mas fui salvo por algumas pessoas. Depois, fui levado para a casa de meu senhor, que atou minhas mãos para trás, me colocou de pés juntos, chicoteou-me sem misericórdia, me espancou na cabeça e nas faces com uma vara. Em seguida, me sacudiu pelo pescoço e lançou minha cabeça contra os batentes da porta, deixando cicatrizes que carrego até hoje. Se na África, antes do português chegar, as pessoas se escravizavam ao chegar em outro grupo para não morrer de fome, aqui ele tentou se matar. Mas como, dentro da escravidão moderna da América, o escravo passa a ser uma mercadoria, nem isso ele tem o direito. Ele não teve o direito de se matar. E ele foi penalizado porque tentou se matar. Porque para o dono dele, ele é uma mercadoria, caso se matasse, perderia todo o valor. O investimento dele. É uma autobiografia. Beleza? Então vamos lá. Escravidão na América, mais principalmente no Brasil, porque estamos falando de Enem, estamos fazendo um curso aqui. Beleza? No Brasil, colônia, aqui é. Vocês estudaram muito, que eu vou passar aqui agora para vocês, dentro das disciplinas de história do Brasil, quando falava do pau-brasil, quando falava do Ciclo Sul, quando falava do outro. A gente vai passar a escravidão perpassando por esse período. Tá? Ah, quem está copiando, eu passei uma folha aí, tá? Aqui, todo mundo pegou folha ou faltou? Faltou? Deixa eu pegar mais. É mais, passa aí de volta, tá? Vocês não perderem tempo copiando. Mas vamos lá. No Brasil pré-colonial, que é como os historiadores trabalham esse período que o português chega aqui e não resolve colonizar a Vera mesmo, porque estava focado na Índia. Nesse período pré-colonial, que é marcado pela extração cultural do Brasil, ocorre uma parceria entre ainda não há escravidão indígena.
Tá? Há um grande debate se é o que o indígena já é escravizado. Lembra aquele rolê do escambo? De trocar por estrela, de trocar por não sei o quê? Aqui ainda não é uma escravidão do indígena. Tá? Mas, enfim, depois vai rolar a lavoura e mais ativismo. E essas etapas aqui da lavoura do ativismo já vão ser marcadas pela utilização da mão de obra indígena. Então, no começo do Brasil colônia, no período pré-colonial, tente não utilizar a escravidão. Mas depois desse período, já quando começa o extrativismo e as lavouras, aí beleza, escravidão indígena. Só que aí, duas questões de Enem. A transição da mão de obra. Porque quando você pensa em Brasil colônia e você pensa em escravidão, normalmente você pensa no africano. Certo? Você pensa no negro escravizado, não no indígena. Eu antes vou entender um pouco o porquê disso. Porque quando rola o começo do início, do princípio, do início da plantação de cana-de-açúcar, vai rolar uma transição da mão de obra. E que nós sairemos, de modo geral, tá? Quando a gente está falando de história, a gente não está falando de exatidão. Porque se eu falo para você que tem uma transição entre mão de obra indígena para mão de obra do africano escravizado, não é que acabou, então, não tem mais indígena escravizado. É que a maioria agora vai trocar. Beleza? Então vamos sair da mão de obra indígena e vamos passar para a mão de obra escravizada africana. Tá? Motivos que levaram a isso. Primeiro, vocês sabem, fuga de resistência. O indígena é daqui. Ele sabe fugir daqui. Ele conhece o território. Ele sabe beber água longe dos rios. Porque pensa, você é um escravizado, você foge. Você vai ficar perto do rio para beber água, porque é onde você conhece. Onde o português vai te procurar? Perto do rio. O indígena não precisa. Ele consegue encontrar água dentro do seu território longe dos rios. Beleza? A cultura e a baixa demografia. Olha o negócio da hora. Esse é o seguinte. O indígena, normalmente, no Brasil colônia, e até hoje, inclusive, os grupos indígenas são espaçados e de poucas pessoas, vocês concordam? Tanto que o pessoal encontrou lá um grupo indígena no meio da Amazônia de 50 pessoas, um lugar inacessível. Para o português escravizar esse indígena, era muito difícil, porque ele tinha que adentrar na mata, lutar, guerrear, procurar, e quando ele encontrava poucas pessoas. Porque a democracia é baixa, pouca gente considerada num lugar só. E a cultura, eu gostei. Vamos lá, isso aí é bom a gente até falar. O indígena, no caso, o índio, né, que as pessoas comumente utilizam hoje em dia, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Pensa comigo. Tu tá morando com a sua família, vivendo de subsistência, de boa. Chega um cara europeu, branco, que começa a te forçar a trabalhar, para você acumular coisa além da sua subsistência. Sem retorno comercial algum, sem que você encontrasse lógica no porquê você está produzindo mais do que necessita para comer. Porque durante toda a sua vida, o que você produziu já era suficiente. Então, quando alguém chega e fala, o indígena não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso, ele não vê nem lógica nessa sua forma de ver o trabalho. Você gosta de trabalhar? É vocês são estudantes. Vocês gostam de estudar, gente? Eu não gosto muito, não. Malemar de trabalhar. Estou aqui, nem sei porquê. Rafael, Oi. abre um pouquinho sua imagem, que a gente está vendo só a sua testa. As entradas estão crescendo. O negócio está difícil mesmo. Abre um pouquinho a imagem. L. Isso. Aí, agora abre um pouquinho. Ela está fechada. Isso aí. Ficou bom agora. Beleza. Pode continuar. Deus. Vou voltar a trabalhar. Desculpa, eu amo trabalhar. Gente, não há lógica em gostar de trabalhar. Então você nem precisa disso. O indígena não é preguiçoso. Você quer ponto. Já viu aquela figurinha? Tem uma imagem que é famosa na internet, que é tipo assim, comunista, tudo vagabundo, não gosta de trabalhar. Aí o cara começa a e você gosta dele? Não gosto também não. Pensando bem, não sou muito trabalhar. Outra coisa que chamou lá essa transição de negros indígenas e mudar para mão de obra escravizada africana. O jesuíta. Entendeu? É muito difícil explicar isso em slide de 2 minutos.
né? Porque você estudou isso a vera durante o colégio. Mas sabemos que os jesuítas tinham um projeto de evangelização dos próprios indígenas. Então, os jesuítas evangelizavam os indígenas. Vai chegar um momento que o jesuíta ia estar tretando com o bandeirante, com o fazendeiro, por essa mão de obra indígena. Porque ele quer evangelizar o cara. Também colocar para trabalhar dentro dos campos jesuítas, mas é um outro papo. Mas vai começar a rivalizar. E isso vai aumentar de tal forma, aqui uma imagem famosa também dos jesuítas, que evangelizavam os indígenas. Você tem uma ideia, os bandeirantes paulistas, eles vão descer até na região do Rio Grande do Sul e vão tacar fogo e destruir, velho. Mais de 100 acampamentos jesuíticos para aprender os índios, levar para São Paulo de volta e vender como mão de obra escravizada. Então, uma ideia, essas missões jesuíticas lá do Sul eram espanhóis ainda, não eram nem portugueses, né? Você vê como isso era uma rivalidade. Vai rolar também um caso, em 1750, naquele Pombal, que vai tratar aí com os jesuítas, vai proibir de vez a escravidão indígena no Brasil. Então, em 1750, vamos lá, dia 1º de abril de 1640, já tinha uma lei que, beleza, está proibida a escravidão indígena no Brasil. Mas não era bem isso. Era que estava proibido novos indígenas serem captados, não havia discriminação nenhuma. Então, tem gente que fala que dali já é a lei de 1º de abril, já é da mentira. Essa lei nunca chegou a ser bem aplicada no Brasil. Mas, beleza, em 1750, isso não vai cair, não grava essa data, mas enfim, sabe que Pombal vai lá e vai acabar com a escravidão indígena no Brasil. Concomitantemente, começa a ter o ciclo do ano no Brasil. Então, em 1750, não grava a data, grava a ideia, no meio do século XVIII, vai explodir a escravidão do africano. Mas o grande motivo, presta atenção, por isso está em amarelinho. O grande motivo, estou falando para a câmera, tá? Na profissional, o grande motivo para ocorrer a transição da mão de obra indígena para a mão de obra do africano escravizado é o lucro do tráfico negreiro. Temos, eu já falei de 4, 5, 6 motivos para você. Presta atenção, vai para também. O grande motivo da transição da mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana é o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era mais lucrativo do que qualquer processo produtivo que acontecia no Brasil. Então, era mais lucrativo você comprar ou aprender escravizado na África, trazer para o Brasil e vender, do que o que, independente do que ele fosse fazer com esse escravizado. Era mais lucrativo para quem fazia o tráfico e para a coroa portuguesa, porque ela cobrava impostos nesse processo de tráfico negreiro. Então, vai chegar um momento que a coroa portuguesa, gente, vai se sustentar na base do imposto sobre o tráfico negreiro. Se o Brasil se sustenta na base da agronomia que seja, naquela época, a coroa portuguesa era sustentada pelo tráfico negreiro, economicamente falando. E isso vai ser a grande diferença. Porque, independente de tudo isso aqui, quando eles fazem isso, é para lucrar em cima do tráfico negreiro. E por que o africano? Primeiro, os portugueses já tinham dominado toda a pauta da África, todos os projetos que estavam lá, como vai, situação marítima, enfim, das confederações. A cultura da agricultura. Esses escravizados lá da África, eles já têm a cultura da agricultura. Essa ideia de fazer uma produção excedente para vender, essa ideia já tinha dentro desse pessoal, já tinha essa cultura, que o indígena não tinha. O que mais? A maldição do gigante, professor, quem o senhor está falando? Vamos lá, senhor, desculpa se eu errar, porque a sua é a mãe pra caramba de Bíblia. De modo geral, Cã, filho de Noé, foi amaldiçoado por Noé, porque viu o pai dele bêbado e pelado. E tirou sarro. Enfim. Cã, né, segundo o estudo depois, e as pessoas da época, enfim, vai sair e vai para o continente africano. De modo geral. Né, não estamos tendo algo de Bíblia aqui. As pessoas do continente africano eram descendentes de Cã, que era amaldiçoado. Por conta disso, se você aprendesse, escravizasse uma pessoa descendente de Cã, estava tudo bem. Professor, de onde você tirou isso? Boas papais. Boas papais que falavam que não havia problema em você escravizar os sarracenos e os mouros, que eram árabes que estavam no norte da África. E esse pessoal depois já veio desse aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Professor, mas beleza, isso era na época. Hoje ninguém mais fala sobre isso, né? Mais ou menos. Marco Feliciano, que foi deputado federal, nem sei mais se é.
passou de alguma igreja, não qual é. Africanos descendem da central amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não seja contrário. Sobre o continente africano, repousa a maldição do paganismo, ocultismo e miséria, doenças, oriundas do ebola, AIDS, fome. Ou seja, todas as mazelas que existem na África e no povo africano acontecem por causa da maldição de Deus. Segundo Marcos Feliciano. Se você precisa saber de historiográfico, haviam boas papais que autorizavam a escravização de pessoas do continente africano. E essa própria Igreja Católica vai lutar contra a escravidão do indígena do Brasil. Esse galo está denso, né? Vocês estão dando uma pescada, mas calma que já vai dar uma amenizada. Os portugueses já tinham experiência, porque quando eles começaram a conquistar esse litoral africano, a bem aqui, o nosso mapa acabou na nossa época. Aguentei. Bem aqui tem umas ilhas, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores. E aqui os portugueses já haviam capturado e testado a plantação de cana-de-açúcar. Então, quando eles trouxeram a cana-de-açúcar para cá, eles já sabiam como funcionava. E a cana-de-açúcar com a mão de obra escravizada negra. Porém, gente, qual o grande motivo para a utilização do africano como mão de obra escravizada? O tráfico de vida. Faz você vida. Tá? Agora, um outro trecho do filme, pessoal aí do online, põe no minuto 4:12, tá? 4:12 aí no YouTube. Agora um trecho um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado, mas baseado em fatos reais. Se você... Não é uma cena explícita, assim, mas o contexto é explícito. E aí, quem não quiser assistir também, tá tudo. Tá meio ruim, mas estão distribuindo comida, tá? Só pra saber.
Pegado? O movimento do tráfico negreiro mudou a fauna do Oceano Atlântico. Por conta do tráfico negreiro, tubarões passaram a seguir os navios. Porque, em média, 30% dos escravizados capturados não conseguiam chegar do outro lado. E 100% que marcavam, em média, de 30% a 40% morreram no caminho. E se colocavam gente a mais, durante o caminho acabavam com comida. O que eles faziam? Matavam ela. E jogavam no mar. Fora as pessoas que morreram de doença, por inanição. Porque imagina você ficar preso dentro desse convés. Simplesmente em pé, porque é o que não dava. Por 2 meses. 30%. Os tubarões começaram a seguir. Os peixes começaram a seguir. Quando as pessoas ficaram jogadas no mar. Aqui, falando do tráfico negreiro, tem uma obra, né, de Castro Alves, e aquele tá branco, né, gente? É uma pessoa branca, vocês não concordam? Mas na verdade era negro. Só que nesse tempo, meio brilhantes não podiam ser pessoas negras. Como Machado de Assis. Assim como Luiz Gama, que a gente vai ver daqui a pouco, André Revolta. Mas olha esse trecho aqui, do Castro Alves. Ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sobre a pena da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto apertado e imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e um baque de um corpo ao mar. Hoje, plena liberdade, a vontade para o poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Linha do que a gente falou daqui a pouco. Né? Agora, falando para a de navio. Esse aqui é um site que você pode entrar na sua casa. Você entra lá, entra no Google, coloca Slave Voyager. É uma pesquisa feita por historiadores do mundo todo, tá? Historiadores específicos dessa época, vão estudar e pegaram por documentos os navios e todas as vendas e transporte de pessoas escravizadas da África do Brasil. Pesquisa, gente. Aqui tem o nome do capitão, quantas pessoas embarcaram, a data que embarcou, o porto que saiu, o porto que chegou, quantas pessoas chegaram. Tudo isso, tudo, cruzando dados. Que você ia lá na Escritura Portuguesa ou no Museu Português, cruzava com o Museu Brasileiro, uma pesquisa feita pelo mundo todo. Historiador dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Isso aqui tem muita base do que a gente vai estudar propriamente. Porque olha isso aqui, esse mapa mostra como as diferentes Áfricas vieram para o Brasil. E isso é importante a gente saber. Porque não vieram povos iguais. Vieram povos extremamente diferentes. Porque a grande maioria que veio para o Brasil veio aqui do Centro-África, então Angola, onde eu já estou, no país não. Mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas. Mas também vieram pessoas dessa região, que é a Costa dos Escravos, ou Costa do Ouro, ou Costa da Mina. Depende da época, como pessoas tratadas isso aqui. Tem a região da Costa Marfim, de Togo, da Terra Nigéria, está por aqui também. Até que o lado veio. Então, de acordo com a grossura, mais pessoas vieram. E chegaram ao Rio de Janeiro, a Salvador, a Pernambuco e até a São Luís do Maranhão. Beleza? Então, você vai ver a diferença. Olha como é que da cabeça da gente. Ó, 3.800 aqui, 900 aqui da Bahia do Vietnã, Benin, que é a região da Costa Marfim. Professores, tem diferença? Tem. No que é escravizado que vem para o Brasil, vai ter 2 grandes modos de trabalhar. Primeiro, é o escravo de peito.
Tá? Essa palavra é muito difícil, mas é até para cima para você escrever, que é o escravo da lavoura, o escravizado da lavoura. Aquele que você conhece, do filme da novela, da Cia Moça, todas as novelas da lavoura que já existiram. Que aquele cara vai trabalhar na lavoura também, que vai trabalhar na captura do ouro. Beleza? Só que também tem, e isso é pouco mostrado em filmes e novelas, mas muito cobrado pela Enem, é o escravo de ganho, o escravizado de ganho, que viviam nas cidades, né, nas grandes cidades, Salvador, Rio de Janeiro, e que o papel dele, por exemplo, ele era padeiro. Assim, uma onde o papai ele era padeiro, por exemplo. Ele ia lá, produzia o pão, saía pela cidade, vendia o pão, né, e com o lucro tal, voltava e dava o dinheiro para o seu dono. Sim, exatamente. Pode ser escravo de aluguel, porque a pessoa, às vezes, comprava um escravo, alugava para um padeiro, para um comerciante, para uma quitandeira. Alguns deles, inclusive, gente, conseguiam, caso o dono deixasse, uma produção extra, uma venda extra, não estava esse dinheiro para comprar só alforria posteriormente. Então, havia essa lacuna, essa forma da pessoa conseguir só alforria. Tá? Mas era o escravizado de ganho. Todas as atividades dentro da cidade eram tocadas pelo escravizado de ganho. Esse modo aí, foi tipo, não sei se é essa palavra certa, foi uma evolução desse tipo de escravo, foi depois. Foi depois, mas porque a criação das cidades dentro do Brasil vieram depois. Não como uma evolução do tipo, estamos planejando aquilo. Não. Mas porque as construções das grandes cidades vão coincidir com esse começo de atividade. Por exemplo, no ciclo do ouro. Porque o ciclo do ouro vai ser um momento que esse vai começar a crescer no Brasil. Tanto em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Salvador, e aí começa a criar essa classe média, essa comercialização. Esse comércio vai nascer aqui, porque antes era muito mais agricultura. Entendeu? Da colega? Beleza? Então, acho que a verdade também é a verdade de ele. Professor, mas a vida desse cara então é bem melhor do que a vida desse cara. Ele sofria igual, ele era açoitado igualmente. Professor, a vida desse cara era melhor? É. Por quê? Porque esse cara, sabendo que. Mas ele andava pela rua sem estar preso, né? Ele podia fugir, podia. Mas eu falei para vocês que o escravizado tinha que provar que era livre. Quem vai fazer direito hoje totalmente reserva. Tem que provar. Você só tem que provar que você é culpado. Né? Tem que provar que era livre. Se esse cara fugisse, fosse preso, provavelmente ele ia virar um escravo que ele. Isso é muito. Porque a vida do próprio era bem pior. A vida desse pessoal era boa, pessoal? Pelo amor de Deus, não. Ele era governar tudo. Tá? Aqui as imagens, na função da coluna de açúcar. E aqui também questões de Enem. O escravizado trabalha dentro da casa grande. E vai ter uma conotação diferente dentro da sociedade. E aí, muitas vezes, o escravizado liberto continuaria trabalhando. E é uma questão de Enem, que a diferenciação entre esses dois normalmente era o calçado. Porque se você era calçado, normalmente você era uma pessoa livre dentro do Brasil colônia. Ou então, levanta a mão que vai fazer medicina. Beleza. Questão de residência. Prova de residência de medicina. O colosso, ou seja, o leite que sai da mãe, né, da porta, tem diferença entre o começo e o final. O começo do colosso, quando o neném começa a mamar, é um leite proteico. Cheio dos aminoácidos, cheio do bagulho que faz bem beber, não somente. O leite do final é um leite gorduroso. Professor, por que você está falando tudo isso? Porque existia a ama de leite, em que os filhos dos brancos eram amamentados por escravizados que tinham recém-tido um filho. E o primeiro leite era sempre da criança branca. Então, a criança branca recebia o leite proteico, com todos os aminoácidos, com toda aquela que o bebê precisa, de proteção e tal. E o filho da própria ama de leite recebia aquele leite gorduroso, com proteico. Normalmente, essa criança escravizada vai ter maior peso e menos saúde do que a criança do dono dessa escravizada. E a questão de residência é porque pergunta exatamente isso, a diferença entre o começo e o final do colosso, quando o neném começa a mamar. Olha como isso perpassa todas as ações da nossa vida. Né? Escravizado tigre, gente, eu preparei essa aula, né, a base dela, de 2020. 2021, prova azul, questão 90. Exatamente isso. Sabe o que era escravizado tigre? Olha para mim. Não existia sistema de esgoto no Brasil colônia.
no Rio de Janeiro, em nenhum lugar. O escravizado tigre era responsável por passar nas casas, pegar os dejetos, pode ser da própria casa que ele trabalhava, ou né, ele prestava aquele serviço, carregava em baldes, e ia até o porto para despejar os dejetos das fossas das pessoas. Nesse processo, no caminhar, caíam dejetos na pele dele. E esse urina e esse experimento, que tem muita amônia, ao pegar o sol, fazia manchas na pele do escravizado. E por conta disso, vai ganhar o nome de escravizado, porque a pele dele era toda manchada. Presta bem atenção nisso. Uma pessoa é responsável por carregar os experimentos da outra. Questão 90 da prova do Enem, de 2021. Beleza? Então, aqui nós temos, de maneira bem, depois dessa aula vai estar para vocês, a diferença muito grande entre a escravidão clássica, grego-romano da África antes do português, certo? Que não era considerado mercadoria do ensino animal, fica no grupo e tal, e da escravidão global no Brasil. E agora, 10 minutos para a gente falar sobre o processo de abolição. Primeiro, a Revolução da Independência Haitiana. Professor, eu não estudei isso. Pois é, deveria. No Haiti, certo? Esse cara chamado Toussaint Louverture, que fala de quinta, que é francês, Toussaint Louverture. Vai rolar, não sei se já ouviu falar, Revolução Francesa, já ouviu falar? Seu vestibulando, um momento eu ouvi, uma vez eu falo. Na Revolução Francesa, vai chegar aquele período da aula da semana passada, e eu falo que todo cidadão é igual perante a lei. Vai chegar na colônia do Haiti, São Domingos, né, da ilha ali, perto da República Dominicana, e vai liberar os escravizados. Vai ter a abolição dessa galera. Depois da Revolução Francesa vai pro caralho. Desculpa. Vai dar errado, ou certo, enfim. Vai voltar tudo que era antes, e eles vão querer reescravizar esse pessoal. Esse pessoal vai se juntar entre os generais que ajudaram na guerra, por parte da França, e vão lutar pela própria liberdade, e vão conseguir. A Revolução Haitiana, gente, foi a primeira revolução feita por escravizados, que consegue a independência do seu país e a abolição da escravidão. Não, todos não, mas bastante. Mas bastante. Foi de spoiler é bom. Spoiler da aula é uma boa. Mas sim, eu já tinha falado. O Haiti era colônia da Inglaterra. Não, da França. Da França. O Haiti é da França. Ele é São Domingos. Só para o nome, o pé na prova e tal. Não, vai ter até toda a treta do Napoleão também. O Napoleão está nessa treta. Mas enfim. Não, o Toussaint Louverture, não foi o Toussaint, esqueci o nome agora. Mas é um outro líder da Revolução Haitiana. Depois eu quero te falar. Enfim, vai ocorrer a Revolução Haitiana, e esse processo da Revolução Haitiana, presta atenção, no mundo ocorre a primeira rebelião. Pessoas escravizadas se juntam e conseguem derrotar todos aqueles que nos escravizavam. Tem noção do peso disso? Nas colônias brasileiras, da Inglaterra, de qualquer outro lugar? Vai rolar um medo de uma haitização do mundo. E esse medo é tão forte que as grandes potências vão criar embargos econômicos em cima do Haiti. Ninguém compra, ninguém vende mais do Haiti. Porque vai que outros países começam a acontecer coisas parecidas. Importa que o Haiti seja um dos países mais pobres da atualidade. Porque desde 1800 eles têm um embargo econômico. Que já foi quebrado. Mas ficaram anos com esse embargo econômico. Vai correr a revolta dos malês aqui em 1935, muito inspirada na Revolução Haitiana. Beleza? Que você vai ver cartas dentro da revolta dos malês que falam sobre o Haiti. Revolta dos malês vai ter muita luta e muita resistência. Revolta dos malês também não dá tempo de abordar o tema quando aqui muito afim, mas basicamente eram escravizados muçulmanos. Professor, muçulmano é coisa árabe. Lembra qual é a expansão? Vamos lá. O mapa da África aqui. Expansão árabe, vocês estudaram lá, até vai invadir a Europa, vão voltar. Eles vão descer e vão naquela curvinha aqui da África. Aquela região era comandada por muçulmanos árabes. E esse escravizado muçulmano que vem para o Brasil, urubás, né, os malês, eles vão saber ler e escrever. Porque dentro da religião muçulmana, é importante que você saiba ler e escrever por causa do Corão. Então, vai rolar muito isso. Vai rolar muito essa diferença entre escravizado de Haiti e de ganho. Porque presta minha atenção. Lembra que eu falei que eram diferentes Áfricas que vieram para o Brasil? Está falando, não.
Lembra a diferença do escravizado eito e ganho? O eito, normalmente, era o cara que vinha do Congo e Angola, que eram regiões mais de agricultura. O escravizado de ganho era aquele que vem aqui daquela curvinha, da costa dos escravos, do Benin, porque eram pessoas acostumadas com o comércio. Tem muita diferença. Vamos falar sobre resistência? Ah, meu Deus. Não vai dar para mostrar a música. Mas essa é a música do Jorge Ben-Jor, chama Zumbi. Durante a música ele fala, Angola, Congo, Benin, ele está mostrando as pessoas. Só para bem rápido. Notem a diferença do cabelo das pessoas. O pessoal da online, esse era o segundo link que eu mandei para vocês. Depois vocês vão assistir essa música, é muito boa. Mas, enfim, mostra, porque, gente, os escravizados penteavam o seu cabelo de acordo com a região e com a cultura deles. E era uma forma de se comunicar entre eles dentro da cidade, para você saber quem era a sua cidade, quem não era, quem era o seu povoado. A resistência negra, isso cai muito nele, cai muito, presta atenção, cai muito nele. Fuga de quilombos, certo? Sabendo, então, uma das estratégias de resistência era fugir e montar quilombos. Dentre eles, um dos mais famosos, o Luiz Palmares, né, o quilombo dos Palmares, que foi por um momento apenas liderado pelo Zumbi, mas é um dos mais famosos do Brasil. O suicídio, lembra do suicídio da cena do filme que eu mostrei para vocês? Que a mulher pega, abraça o bebê e se joga para trás? Lembra? Não, tudo bem no começo. A mulher se joga para trás. Porque ela prefere se matar, e matar a própria filha, do que a vida que ela levaria a partir dali. Um outro exemplo prático de suicídio está no livro Cortiço, que é o caso da Bertoleza. Não sei se vocês precisam ler esse livro até hoje em dia, mas era uma mulher, bem resumidamente, teoricamente estava já alforriada, não estava quando o pessoal foi recuperar ela para devolver o antigo dono, ela pega a faca e se corta por inteiro. Já traguei de trabalhou comigo. E ela se corta pela barriga. Porque ela prefere morrer do que voltar para a condição antiga dela. O aborto, as revoltas dos movimentos, marcados por Luiz Gama, que foi um cara que nasceu livre, mas quando ele não conseguiu provar, ele foi escravizado entre 10 e 17 anos. Depois disso, ele vai se tornar advogado, vai aprender a escrever, vai se tornar advogado, vai ser um grande nome nesse processo de abolição do país. Porque vai ser um advogado que vai juntar alguns escravizados que, por exemplo, o caso da Bertoleza, por exemplo, que já estava livre, teoricamente, vai defender uma justiça para conseguir abolir, né, para conseguir alforrir esse pessoal. Um grande nome nesse processo de movimento abolicionista. O simbolismo religioso. Lembra na entrada do bairro, tinha um padre entrando nos caras e convertendo eles? Quando o cara chega aqui, você tirar a religião de alguém, uma das piores coisas que pode acontecer para essa pessoa. Está tirando a crença dela, o motivo de viver. Tudo que ela acredita, normalmente. Tem a ver com a crença dela. Então, o escravizado, quando chega aqui, é forçado a tentar se converter. Forçado a se converter. O que eles fazem? Começam a rezar para santos católicos, mas, na verdade, pensando e rezando o seu próprio orixá. Então, São Jorge vai ser, para uma região do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, comum. E essa questão de sincretismo é tão doido, que esse mesmo São Jorge, na Bahia, é uma forma de sincretismo de Oxóssi. Professor, por quê? Porque não tem WhatsApp. Não é uma galera, ó, a gente vai todo mundo rezar para São Jorge vencer o mundo, galera. O país todo. Porque esse sincretismo vai depender da crença daquele pessoal, do diferente forma de viver no candomblé deles. Um exemplo disso, gente, São Benedito. Sabe qual é o nome dessa igreja? Igreja? Não. Não é a igreja de São Benedito. O nome dessa igreja é a Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito. Foi uma igreja construída para rezar para Nossa Senhora do Rosário. Só que aí os escravizados criaram uma capela anexa para o São Benedito. Porque ele era São Benedito, o negro. Era uma forma da galera trabalhar ali dentro do Brasil. Pô, o cara é escravizado. Tem um santo negro. Para que ele vai rezar? É São Benedito. E a galera começou a ir tanto, e tanto, e tanto. E essa igreja era muito mais a igreja de São Benedito do que a da Nossa Senhora do Rosário. Porque a maior festa religiosa do Mato Grosso é a festa dele, São Benedito. Concorre a lavagem das escadas. Olha que loucura. E para a galera, né, do candomblé, desse escravizado, o sair era um orixá da cura. E ele espelhava o São Benedito.
São Benedito, velho, ele é padeiro na migração. Ele vai se tornar o santo da cura por causa do açaí. Na igreja, na história católica dele, nem tem esse modelo. Beleza? Processo de abolição, então, para fechar a aula de hoje. Primeiro, temos a lei Feijó, de 1831, que era a lei para inglês ver, porque é uma lei que vai proibir o tráfico negreiro no Brasil. E esse aqui é aquele site que eu peguei para vocês, lembra? Que eu mostrei os iguais, tudo. Olha que da hora. Em 1831 até 1835, nós temos 29 mil pessoas escravizadas. O senhor é muito. Tá, mas nos anos anteriores, nós tínhamos 250, 230, 316, e foi para 29. Porque quando o Brasil instaura essa lei, a galera ficou, peraí, está proibido. Mas aí começa a não ter fiscalização do Estado brasileiro. O governo do Rio de Janeiro vai criar um porto novo, chamado Cais de Balão, anexo àquela região. Está proibido de trazer escravos da África. Não tem fiscalização, estou criando até porto novo. Essa lei, gente, vem se não me faz no porque ela foi prolongada, pressão dos ingleses. Mas a fiscalização do Brasil, o tráfico não acaba. Tanto que depois de 5 anos, quando tem a ocupação do tranquilo, volta a trazer de 20.130. Então, a lei para inglês ver é isso mesmo. Foi uma lei promulgada para os ingleses pararem de fazer pressão, mas que, na verdade, não parou o tráfico negreiro no Brasil. Vai ter a lei Eusébio de Queiroz de 1850, e essa sim, vai proibir o tráfico negreiro. Como você pode puxar aqui, ó, de 1851 a 55, de 180 mil para 9 mil. Porque também, né? Não tem como proibir pronto, fiscalização. Droga também é proibida, né? Mas nos outros anos, vai tomar abaixo desse. Qual que é o nome que pode ser mas, praticamente, aí botar ela falando que ela tem qualquer qualquer independente. Lei de Oberdin. Ele é cheio de spoiler, né, galera? Safado, vai tomar banho. Lei de Oberdin, que foi uma lei. Olha que presta atenção. A Inglaterra tem uma lei lá na Inglaterra que autoriza ela a derrubar qualquer navio negreiro que está rolando aqui no Brasil. Beleza? Mais ou menos isso, mas depois mas enfim, vai ter essa lei no lei caso carne sobre o guarda. Comentamos aqui a lei da Queiroz, a lei do ventre de que é uma lei que fala toda criança que nasce, está na folha, estou copiando esse ponto da fala. Toda criança que nasce a partir dali está livre. Presta atenção. Tu está numa fazenda de cana-de-açúcar, seu filho nasce, ele está livre, você não. Seu filho está livre, você não. Essa criança vai ficar pelo menos até os 15 anos trabalhando como qualquer outra criança trabalhando anteriormente. Lei de sexagenário. A partir de 60 anos, o escravizado está livre. Expectativa de vida, 30 e 35. Está vendo, gente? Que tudo isso é um processo de abolição. Tudo isso já tinha muita luta, muita resistência, secretismo religioso, povo, que bom, movimentos abolicionistas. Isso aqui não foi ganho, foi conquistado. Mas isso ainda foi feito aos poucos, a ponto de só em 1888 o Brasil foi escravizado. E o Brasil ser o último país ocidental, presta bem atenção, o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão. O último. E a pergunta que eu faço para vocês. Isso vai impactar ou não o Brasil após a abolição? Tá? Como que a gente sai daqui? No jornal, havia classificado de pessoas, negros, morenos, não sei o quê, 30 anos, 30 anos, negros, bonitos, não sei o quê. Ou então que estava fugido e você você publicava no jornal para recuperar essa mercadoria sua. Você tem que fazer isso aqui. Inclusive está na lista de artigos. Tinha mais umas coisinhas, mas eu passo bem rápido. Isso aqui é tudo defendido por darwinismo social, tá, gente?
esse próximo processo de abolição vai ocorrer uma tentativa de embranquecimento da população brasileira. Vocês vão entrar em 5 minutinhos? 5 minutinhos de aula? Rapidão. Só para matar aqui. Depois da abolição da escravatura, gente, o escravizado que acabou de ser livre não vai ganhar nada do Estado brasileiro. Não é uma indenização, terra, nada. Ao mesmo tempo, em 1890, o Brasil vai ter uma lei. Você pode jogar na net. Decreto 528 de 1890. Vai incentivar o imigrante a vir para o Brasil. Mas presta bem atenção nisso aqui, ó. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceto indígenas da Ásia ou da África. No Brasil, vai ter uma lei de imigração, que nessa lei fala em dar dinheiro, deixar a juros zero, dar terra para essa pessoa se ela precisar. Mas essa pessoa que vai migrar para o Brasil não pode ser da Ásia ou da África. Porque a gente está fazendo aqui de gente branca. Professor, o senhor está me lacrando. Porque isso aqui é baseado em Darwinismo social. E nesse momento, Darwin começa a ganhar grande renome no mundo, por causa dessa revolução, e as pessoas vão adaptar, falando que existem diferentes raças e diferentes seres humanos. Que o negro está mais próximo do seu antepassado, eu ia sentir, médio, falando isso. Só no Brasil, nós vamos criar uma sociedade de eugenia, que vai lutar pelo embranquecimento da população. E uma galera que fez parte da sociedade de eugenia tem cadeira na Academia Brasileira de Direito. Monteiro Lobato. Eugenia. Purificação. Sabe, Hitler? Pois é. No seu país. Isso aqui chama... aqui tem uma imagem que foi que chama redenção de campo. Que é o Brasil que vai sair da pessoa negra, pobre, ligada à máquina, que pisa no chão, que na sua segunda geração vai ocorrer uma mestiçagem com o homem branco, português, por conta das suas roupas, mas que na sua terceira geração, o novo Brasil vai ser branco. Professor, isso acabou, né? Pois é. Esse é uma propaganda de que a pessoa negra, após conseguir o seu diploma, propaganda do governo federal. O que eu quero que você saiba? Que essa pessoa, você abolir a escravidão, não vai ganhar nada do Estado. E ela vai ser jogada à margem da sociedade. A ponto de, isso aqui não é que eu quero ser escrito no Rio de Janeiro, para preparar aula para vocês, não porque eu fui para a praia, não porque eu fui para esse lugar. Isso aqui eu vi num samba, mas é porque eu queria tirar essa foto para vocês. Eu não me sinto para amanhã, mas foi para a aula de vocês. Chama Samba da Pedra do Sal. Um lugar mais clássico do samba do Rio de Janeiro. Aqui existe um morro chamado Morro da Providência. É a última coisa que eu vou falar hoje. Morro da Providência. Olha a história do Morro da Providência. Militares vão lutar na Guerra de Canudos. Majoritariamente pessoas negras. Por quê? Porque o negro não tinha como conseguir emprego, não tinha educação, não tinha nada. Acabou de ser liberto. Entrava no exército. Foi ganhar na Guerra de Canudos. Quando volta, não tem onde morar. Porque o governo tinha prometido terras para eles. Onde eles vão morar? Num morro, perto do centro do Rio de Janeiro. Esse morro começa a ganhar o nome de Morro de Favela, porque favela é o nome de uma planta lá de Canudos, lá da Bahia. Ganha o nome aqui, Morro de Favela. Depois ele vai ganhar o nome de Morro da Providência, que as pessoas estavam morando lá, aguardando a providência do Estado de dar novas casas para eles. A população negra vai subir um morro no Rio de Janeiro, que é onde eles conseguem morar. O Morro da Favela ganha o nome de Favela, o Morro da Providência. E todos os morros, posteriormente, ganham o nome de favela. Então, o último slide da aula de hoje é esse aqui. Isso é um zoológico humano na Bélgica. Em 1958. O Brasil está sendo campeão no mundo. Meu pai já estava vivo. Nossos avós já estavam vivos. Existia num país europeu um zoológico humano. Em que os belgas pegaram pessoas da República Democrática do Congo e levavam para que os brancos europeus da Bélgica conhecessem uma pessoa negra. Tocassem. Lidassem como animal. E a pergunta que eu fiz outra hora,
Habilidade para vocês. Haverá igualdade na forma de tratamento, nas oportunidades dessas pessoas ao longo do século XX, começo do XXI? Aí quem responde são vocês. Beleza? Obrigado, gente. Desculpa ter passado 10 minutos aí. Ô, professor, Oi, pois não? naquela parte do eito e do ganho, eu perdi o começo do eito. O importante é só que eles ficavam na lavoura? Isso, eu trabalhava no campo, tá? Tá bom, Eu obrigada. vi que o estudante trabalhava na agricultura. E também no outro. No campo. Tá bom, obrigada. Luiz Gama. Esse Luiz Gama, ele retornou para lá para Não, ele era filho de uma negra livre. Por isso que ele era livre. Também nasceu antes da entrevista. Não, até mais. Então, gente, obrigado. A semana que vem é a última, tá? Patrimônio histórico e cultural. Eu juro que vai ser mais leve, tá, gente? Hoje a aula foi meio pesada, foi densa, de conteúdo, de vivência, mas espero que vocês tenham aproveitado. Mas eu juro que a aula que vem é sobre samba, farofa de banana, essas coisas. De pé a banda. Oi?